Fala galera, tudo jóia? Professor Pardal na área. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre Enem e falar de física com vocês. Eu sou o professor Rafael Pardal e hoje eu vim trazer para vocês umas dicas de física para vocês arrebentarem na prova do Enem. A conversa de hoje é sobre corrente elétrica e energia potencial elétrica e potência elétrica. Se você fizer uma operação pente fino aí dos temas que mais caem no Enem, com certeza esses são os temas que você tem que revisar. Então vem com a gente, vamos conversar um pouquinho aí sobre intensidade de corrente elétrica na tela com vocês, vamos lá. Ó, é o seguinte, falar um pouquinho de intensidade de corrente elétrica é falar sobre fluxo ordenado de portadores de carga ao longo de um condutor. Aí aparece para vocês uma relação de corrente elétrica, quantidade de carga dividido pelo tempo. Do ladinho vocês estão vendo aí, ó, Coulomb por segundo. Coulomb é a unidade associada à carga e tempo no sistema internacional segundo. Logo, a unidade medida ampere é formada para cálculo de corrente elétrica. Uma informação bastante importante que tem que deixar claro para vocês aí é o seguinte: essa quantidade de carga que está fluindo ao longo desse condutor, essa quantidade de carga, ela é proporcional ao número de portadores de carga que passam ali. Sabendo que cada portador de carga carrega uma carga elementar proposta por Millikan, beleza? Ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Não precisa se preocupar em guardar esse número não, porque os exercícios passam para vocês. Mas é importante vocês entenderem que a quantidade de carga é igual a N vezes E. Por isso a fórmula que aparece mais abaixo está assim, N vezes E dividido por T. Essa relação que está aí para vocês, galera, é a relação onde o fluxo de portadores de carga ao longo desse sistema é constante. Professor, e se esse fluxo for variável, como que vai fazer? Bom, vai aparecer um gráfico, como vocês estão vendo agora no próximo slide aí, ó, vai aparecer um gráfico para vocês do comportamento dessa corrente em função do tempo. Perceba que ela está crescendo conforme o tempo vai passando, e aí se você quiser calcular a quantidade de carga que atravessou esse condutor ao longo desse tempo, basta achar a área. Então, quando você tem um gráfico da corrente pelo tempo, acha a área que você tem a quantidade de carga. Beleza pura? Muito bem. Uma outra observação bastante interessante a fazer, galera, é o seguinte: quando você tem soluções eletrolíticas, beleza? Porque quando a gente tem soluções eletrolíticas, a corrente elétrica ela é formada por íons. Então anota isso aí, ó. Soluções eletrolíticas, a corrente é formada por íons, beleza? Nos sólidos, nos condutores sólidos, a corrente é formada basicamente por elétrons. Nos condutores gasosos, você tem íons e elétrons, tá? Quando você pegar a solução eletrolítica, essa corrente formada vai ser a quantidade de cargas carregadas pelos cátions mais os ânions, beleza? E dividido pelo tempo que passa ali. Toma cuidado que muita gente acha que tem que subtrair os ânions porque eles são negativos. Por favor, soma, tá ali ó, módulo dos ânions mais módulo dos cátions dividido pelo tempo. Fechou? Então, para a gente poder arrematar isso aí, nós vamos fazer um exercicinho agora que caiu no Enem na prova de 2020. Vamos lá, vem comigo. Ó, o exercício diz o seguinte, vou abaixar um pouquinho aqui. Uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com carga total, com sua carga nominal de 60 ampere-hora. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos nos veículos desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo, no qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada. Bom, esse exercício ele vem trazer duas coisas para vocês. Presta bem atenção. Primeiro, como que um amperímetro deve ser ligado? Como que um amperímetro deve ser ligado? Isso. Você que está aí pensou que ele deve ser ligado em série, você acertou. Então uma boa parte das alternativas você já elimina sabendo essa informação. Todas as vezes que você vai ligar um amperímetro no circuito elétrico, pessoal, é importante frisar que esse amperímetro deve ser ligado em série com o dispositivo que você quer medir. Olhando para as alternativas que aparecem para vocês, você tem a letra B e a letra D. A diferença agora é qual o valor da corrente. Bom, no enunciado tem duas informações importantes. A quantidade de carga que essa bateria carrega, que é esse 60 ampere-hora. Professor, você não disse que é em Coulomb, tá? Ampere-hora também é uma outra unidade comum no dia a dia de se medir quantidade de carga de bateria. No sistema internacional a gente mede em Coulomb, mas no sistema usual
podemos usar ampere-hora. Outra informação é o tempo que essa bateria ficou sofrendo essa corrente, possível corrente de fuga, passando uma corrente que foram 5 dias, então nós vamos ter que transformar isso em hora. Quer ver? Ó? Vamos para a resolução para vocês darem uma olhadinha aí. Tá lá. I, que eu passei para vocês agora há pouco, supondo essa corrente constante, a corrente vai ser quantidade de carga dividido pelo tempo. Se eu transformar esse tempo em hora, galera, beleza? Que seriam 5 dias, até coloquei no denominador ali, ó, 5 vezes 24, considerando cada dia 24 horas, 5 dias 120. Eu tenho a informação de 60 ampere-hora dividido por 120 horas. Logo, eu tenho a informação que foi uma corrente de meio ampere que estava circulando ali. Então, o amperímetro vai ser o amperímetro marcado na letra B. Então, ó, 2 informações importantes para matar a questão. Primeiro, o amperímetro deve ser ligado em série, guarda essa informação, ó, amperímetro em série, manter corrente constante. Voltímetro paralelo, mesma DDP, tá? Então guarda esse macetinho aí, e na hora de encaixar amperímetros e voltímetros no circuito, vocês não erram mais. E a formulinha I igual a carga sobre tempo, para vocês conseguirem achar aí o valor da corrente elétrica. Letra B, vamos para o próximo tema, vamos lá. Bom, o próximo tema é o seguinte, galera. Esse daqui é certeza uma questãozinha na prova do Enem, com certeza, sempre aparece. É um tema bem batido, potência elétrica e consumo de energia, né? Então vamos lá, ó, potência elétrica. Potência elétrica é energia sob tempo, tá? No sistema internacional, a unidade de medida para potência elétrica é watt, porque ela vem junto com a unidade joule por segundo, tá certo? Ali eu coloquei uma observação para a gente poder associar esse conceito de potência, ele é um conceito comum, ele é um conceito que a gente usa em várias áreas da física, que é o conceito de consumo de energia por tempo. Só que na eletricidade a gente tem que contextualizar e entender quais relações eu posso utilizar, beleza? Utilizando a primeira lei de Ohm, lá do Rui, R igual a U sobre I, utilizando as relações de corrente elétrica, de energia potencial elétrica, para a gente poder puxar outras relações matemáticas que vão nos ajudar a calcular a potência elétrica. Então tá ali, ó. Tem uma observação importante de uma corrente, e ali tem a definição do que é o potencial, que é a energia potencial pela carga. Logo, essa energia potencial pode ser dada pela relação ali de carga vezes V. Esse V é potencial elétrico, beleza? Considerando que essa energia potencial elétrica vai ser a variação dessa energia potencial, a gente chega numa relação interessante que lá no cantinho, ó, que energia potencial elétrica é carga vezes U. O que é esse U? Esse U é DDP, variação do potencial, beleza? Vamos pro próximo. Então é o seguinte, para falar um pouquinho de potência, galera, a gente estava conversando lá então, montando as duas relações, basta a gente puxar ali, ó, que potência é energia pelo tempo. Como eu acabei de mostrar para vocês que energia é carga vezes DDP, se eu dividir pelo tempo, ó, carga por tempo é I. Vira essa relação matemática bastante importante para a potência, que é o π, tá? E aí a gente também pode montar uma relação clássica, né, para o cálculo de energia elétrica, potência vezes tempo. Bom, no dia a dia, acabei de dizer para vocês que potência a gente mede em watt, energia, toda e qualquer forma de energia é joule, e o tempo no sistema internacional em segundo. Essas são as relações. No dia a dia, quando você pega lá uma conta de energia e vai pagar o consumo de energia elétrica no final do mês, você não recebe o seu consumo de energia em joule. Você recebe numa unidade de medida chamada quilowatt-hora, que é o que nós pagamos lá no final do mês, né, a quantidade de energia. Professor, como que a gente consegue chegar nessa relação do quilowatt-hora? Basta pegar a potência e deixar na unidade de medida quilowatt, e o tempo de uso dos aparelhos, porque isso é um consumo mensal, se você colocar esse tempo em segundo, vai dar um número muito grande. Tanto que aí para vocês tem essa relação, ó, que 1 kWh vale 3,6 vezes 10 a sexta joule, certo? Ou seja, são 3.600.000 joule. Você já imaginou você abrindo sua conta de energia lá e aparecer um número tão grande como esse? Vai dar um desespero, né? Então é o seguinte, ó, deixa em quilowatt-hora, tenta entender essa relação para que você possa entender energia em quilowatt-hora, potência vezes tempo, tá bom? Próximo slide, vamos falar um pouquinho dessas potências dissipadas. Então a gente falou do π. A potência, ela vai ser dissipada no resistor, beleza? E existe uma relação, professor, da potência dissipada no resistor? Sim, a gente tem duas aí, ó. A gente pega a equação do π, substitui ali no lugar do U, R vezes I, aparece a relação π, P igual a RI quadrado.
Se você substituir no lugar do I, U sobre R, também partindo da primeira lei de Ohm, você tem igual a PU² sobre R. Agora presta atenção nessa observação que eu coloquei aqui para vocês, galera. Ó, quando escolhemos uma lâmpada para uso, a sua potência é decisiva, pois esta depende do brilho da lâmpada. Assim, podemos afirmar que mesmo brilho, mesma potência. E deixar bem claro para vocês, vestibulandos que estão nos assistindo, que é o seguinte, pessoal, ó, a relação de consumo de energia está associada à potência e não à voltagem, tá? Quem está associado à ideia do consumo de energia de um aparelho é a potência desse aparelho e não a voltagem. Fechou? Vamos lá, vamos fazer um exercício que caiu no Enem o ano passado. A gente aposta aí que vai mais um aí para vocês esse ano e vocês vão arrebentar nessa prova. Vamos lá, ó. Carros elétricos estão cada vez mais baratos. No entanto, os órgãos governamentais e a indústria que se preocupam com o tempo de recarga das baterias, que é muito mais lento quando comparado com o tempo gasto para encher um tanque de combustível. Portanto, os usuários de transporte individual precisam se conscientizar dos ganhos ambientais dessa mudança e planejar com antecedência seus percursos, pensando em pausas necessárias para a recarga. Após utilizar um percurso de 110 km, o motorista pretende recarregar as baterias de seu carro elétrico, que tem desempenho médio de 5 km para cada kWh, usando um carregador ideal que opera a uma tensão de 220 e é percorrido por uma corrente de 20 amperes. A pergunta é, quantas horas são necessárias para recarregar a energia utilizada nesse percurso? Bora fazer o exercício, galera, vamos lá? É o seguinte. Primeira informação importante é a gente calcular a energia consumida. Ele andou 110 quilômetros. O enunciado fala que o consumo de energia é de 5 quilômetros para cada quilowatt-hora. É o mesmo que escrever 1 kWh para cada 5 quilômetros. Então eu posso pegar esses 110 quilômetros e multiplicar por essa relação de 1 sobre 5, eu chego que o consumo de energia foi de 22 kWh. Bom, eu tenho a corrente e eu tenho a DDP. Qual relação que eu posso usar para calcular a potência? Isso, para quem pensou no PIL ou PUI, beleza? É só multiplicar o 220 por 20, que vai dar 4.400 watts, ou 4,4 kW. Pronto. Como eu tenho a energia e tenho a potência, basta jogar na relação que está embaixo. Ó. Energia é igual a potência vezes tempo, cortando as unidades, sobrou o tempo horas, 5 horas. Volta no slide anterior só para mostrar o gabarito para os meninos. Letra D de dado. Fechou? Então o tempo que esse aparelho fica ligado, 5 horas. Beleza, galera? Então esse foi o recado do professor Pardal para vocês. Revisem eletricidade. Revisa consumo de energia, revisa a primeira lei de Ohm, revisa a associação de resistores, porque são temas muito, muito, muito recorrentes na prova do vestibular. Um beijo, boa prova a todos, tamo junto, galera. Fiquem com Deus.